Trazer descanso pros cansados, dar a notícia de um fardo leve. Aleluia! Aleluia! Nós vamos dar sequência às palavras dessa semana. Nós estamos falando sobre que culto é este o vosso. O Senhor me pergunta, o Senhor te pergunta, e nós devemos responder no nosso coração: que culto é esse que nós estamos prestando ao Senhor? Que culto é esse que nós estamos dizendo que é para Deus? São muitas perguntas, são muitos questionamentos que o próprio Espírito Santo faz dentro do nosso coração a respeito dos nossos cultos. Interessante observar que a primeira mudança que precisa acontecer na nossa mente é uma desconstrução. Quando o Senhor, imagina que você seja um construtor e você vai adquirir um terreno, e nesse terreno tem uma casa velha. E você olha e fala: não, eu quero construir aqui um edifício. Eu quero construir algo. E essa casinha velha vai ter que cair, vai ter que ser destruída. Não tem serventia para o que eu quero. Não está dentro do meu plano. Essa casa já está muito velha, já está com a parede rachada, não tem uma boa estrutura. Eu não posso apenas dar uma reforma e levantar um prédio em cima dela. Não, ela não tem alvenaria para isso, ela não tem fundação para isso. Então eu vou ter que meter o trator e derrubar essa casa. Então começa ali um serviço de destruição, de desconstrução. E eu falo para você, nada se aproveita de uma casa velha quando a intenção do dono do terreno é construir um edifício. Não dá para separar uma lajota boa, uma cerâmica boa, uma telha boa, para aproveitar na obra lá na frente. Não. O projeto é um edifício e vai ser tudo novinho, tudo conforme a planta, tudo conforme o arquiteto desenhou. Então, destrói a casa, desconstrói a casa. E depois vem tirando os entulhos, joga tudo para fora. O que presta para aterro é aterro, mas na sua grande maioria aquilo tudo vai para aquele caçambão e destino lixo. Não tem serventia. E então começa a escavação para lançar o fundamento de uma grande obra. E é isso que Deus tem feito conosco nesses dias. É isso que Deus tem feito desde terça-feira, quando nós começamos a ministrar: que culto é este o vosso? E nós viemos numa sequência de terça e quarta, desconstruindo, jogando embaixo nosso modelo de culto, jogando embaixo aquilo que nós estamos fazendo e chamando de culto. E eu tinha dito ontem que nós iríamos começar a falar sobre o modelo do culto que agrada a Deus. Mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas é no sopro do vento. E o Senhor nos compeliu a continuar tratando ainda uma vez mais sobre os nossos cultos. Nosso modelo de culto que não agrada a Deus. E por que dessa preocupação, pastor? Por que desse assunto? Porque nós estamos voltando a cultuar. Tivemos aí um tempo em que fomos impedidos, fomos parados. Eu não falo das autoridades, eu não falo de coronavírus, eu falo do coração de Deus. Deus já não se agradava dos nossos cultos. Eu sempre começo dizendo que a igreja de Deus é a vida do mundo. Então, Deus ele não parou o mundo, ele parou a igreja. Só que a indústria parou, o comércio parou, o turismo parou, o mundo parou, porque o Senhor estava parando a igreja. E por que Deus estava parando a igreja, pastor? Porque ele já não se agradava dos nossos cultos. Ele já não era mais adorado como ele gostaria. E então o Senhor foi revelando uma série de mensagens a respeito disso. E nós começamos falando de Jeroboão, um homem de Deus, profetizado para aquele tempo, escolhido por Deus para governar, só que ele começou a prestar cultos a ídolos. Ele amou mais a si do que a vontade de Deus. Ele começou a levantar altares, ele começou a fazer coisas
que não agradavam ao Senhor e induziu o povo a seguir da mesma maneira. E ali ele recebe uma punição de Deus, porque quando ele estende a mão para mandar prender o profeta, a mão dele fica seca. E o altar se racha, derramando toda a cinza. O altar da idolatria se rachou. E ontem nós profetizamos que Jesus iria se levantar. O nascido da casa de Davi, a raiz de Jessé, iria se levantar para dar um basta nessa bagunça que a gente chama de igreja. Insiste em chamar de culto. E Jesus já está se levantando para tomar a sua noiva de volta para si, amém? Jesus está se levantando para acabar com um bocado de coisa que está sendo feita em nome dele, e ele não aceita, ele não mandou fazer nada. Ele não determinou que fizesse nada do que está sendo feito aí. E ele vem para definir e dar um basta. E nós estamos aqui como profetas, anônimos. A Bíblia não diz o nome daquele profeta. Diz que um homem de Deus foi ao rei Jeroboão. E nós estamos aqui como homens de Deus. Não estamos pregando o nosso ministério, não estamos pregando a nossa placa, a nossa ideologia, a nossa filosofia, a nossa linha de raciocínio. Não, nós estamos pregando a verdade da palavra de Deus. E nós estamos aqui anonimamente. Não estamos buscando fama, não estamos buscando dinheiro, não estamos buscando construir a nossa própria igreja. Nós estamos edificando o corpo de Cristo. E é para o corpo de Cristo que nós vivemos. E nós estamos aqui para ministrar ao seu coração, como já foi ministrado pelo Espírito ao meu coração, com essa palavra. E ontem nós oramos para que os nossos corações, a mão fala do coração, para que o nosso coração voltasse a ser o que era antes. Voltasse ao plano original. Nós não podemos apenas comemorar que nós estamos voltando aos cultos gradativamente, ainda com uma limitação de 30%, ainda com máscara, ainda afastados. Mas eu vejo que alguns aí já estão satisfeitos, porque podem estar nos templos fazendo o que fazia antes e não se atentam que Deus está querendo algo novo de nós. E não se apercebem de que Deus está querendo fazer algo novo nesses dias. Estão voltando ao passado, mas não. Nós precisamos voltar à origem. Jeroboão pediu, ora para que a minha mão volte a ser como era antes, ou seja, o original, para que o meu coração esteja alinhado à batida do coração de Deus. Mas nós estamos aí satisfeitos porque estamos fazendo o mesmo do mesmo. Apenas arranjamos novos nomes, apenas arranjamos um novo modelo de fazer errado. Um novo jeito de continuar desagradando a Deus. Mudamos o nome de congresso para conferência. Mudamos o nome de um culto normal para um culto online. Mas o nosso coração ainda não mudou. E Deus está dizendo, eu quero ajustar meu povo. Eu quero trazer meu povo de volta à origem. Eu quero trazer ao meu povo um entendimento daquilo que eu estou fazendo. Porque o objetivo de Deus não é punir. O objetivo de Deus não é destruir. O objetivo de Deus não é castigar. Onde o fogo cai e a bênção volta. E Deus te perdoou. E Deus te amou. E está tudo bem. Vamos voltar e vamos cultuar. Não. O Senhor disse ainda não. E eu quero orar antes de começar a palavra de hoje. Orar dizendo, Pai, converte o nosso coração uma vez mais. Faz novo de novo. Como Colossenses 3,10, que a gente se revista do novo que se renova. Ah, Jesus, só pode ser renovado o que é novo. Só pode ser repartido o que já foi partido. Ah, Deus, quebra esses vasos e faz de novo. Sim, Deus, e que nenhuma distração roube do nosso coração essa semente que será lançada hoje. A semente da palavra da verdade. Sim, Deus, restaura o nosso sacerdócio. Restaura, Senhor, o teu povo, o teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler 1 Reis 16,
do verso 30 ao 33. Nós tivemos falando aqui de Jeroboão, capítulo 12 e capítulo 13 de 1 Reis. Só que o tempo passou, Jeroboão passou, novos reis vieram. E eu quero te dizer que não basta tirar o rei de hoje. Não basta apenas substituir, porque o problema não está em quem está no governo agora. O problema não está na liderança. O problema não está no pastor. O problema não está no líder de jovens. O problema é da igreja. Nós precisamos converter a igreja. O problema não está na denominação A ou B. Nós precisamos converter como corpo. A gente precisa orar como Neemias orou, como Esdras orou, dizendo: eu assumo o pecado dos meus pais, perdoa o meu pecado. Fazer uma oração dessa é como dizer: eu vou para a prisão no lugar dele, tira ele e bota eu, que a culpa é minha. Esse foi o nível de arrependimento de Neemias e de Esdras. E quando nós não fazemos isso, nós atacamos pontualmente A ou B e não mudamos o quadro. Jeroboão passou, capítulo 12, capítulo 13 foi Jeroboão. Mas agora no 16 vemos Acabe. 1 Reis 16:30 diz assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe conseguiu ser pior do que Jeroboão. E sucedeu que, como fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e o adorou. Acabe conseguiu ser pior que Jeroboão. 32. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. 33. Também fez Acabe um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E o que ele fez que mais irritou a Deus foi se casar, fazer uma aliança com Jezabel. Não bastava ele ter quebrado a aliança com Deus, ele ainda fez uma outra aliança com Jezabel. E Jezabel trouxe e introduziu para ele, para o reino de Deus, para o povo de Deus, toda a abominação ligada a Baal, ao ídolo Baal. E nós vamos seguir lendo ainda no capítulo 18, no versículo 4, que diz assim: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e água. Queridos, muitas alianças estão sendo feitas nesses dias, e não foi diferente com Acabe. E ele fez alianças com uma mulher chamada Jezabel, que não se trata de uma mulher, não se trata do sexo feminino, se trata de um espírito de domínio e manipulação. Porque Jezabel, lembra que eu falei ontem que Jeroboão tentou mandar prender o profeta? E eu disse: olha, cuidado, porque hoje quem manda calar a voz profética, amanhã vai querer matá-la. E está aqui, substituto de Jeroboão, que mandava matar. E Jezabel matava, mandando arrancar a cabeça. Porque Jezabel queria o governo. A cabeça da igreja é Cristo. E tudo que Jezabel quer é tomar o governo da igreja. O cabeça, a igreja é o corpo, mas o cabeça é Cristo. E Jezabel quer matar os profetas, a voz profética desses últimos dias, para que ela possa dominar a igreja. Se Jesus não for o centro, se Jesus não for o cabeça, não for o governo, Jezabel significa que Jezabel já tomou posse da igreja. Interessante que se a gente seguir
para o verso 19, nós vamos ver Elias, que se manifesta, ele aparece no capítulo 18, com um único objetivo: restaurar o altar. Porque o altar, não é que ele estava esquecido, empoeirado, abandonado, não. O altar estava destruído. E Deus levantou um homem, um profeta, mais uma vez, um ministério profético, para confrontar os governos estabelecidos de Acabe e de Jezabel. E chega no verso 19 de 1 Reis 18, e diz assim: agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo. Se mandou reunir é porque estava todo mundo espalhado. Se mandou reunir é porque já tinha divisão, já tinha separação no reino. Como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Queridos, tem muitos profetas hoje em dia. Eu reconheço, há muitos profetas hoje em dia. Mas são profetas que comem na mesa de Jezabel. Um espírito maligno que cala a voz profética. Sabe por que ela tem poder para calar a voz profética? Porque é ela que sustenta. É ela. Nós precisamos rever os nossos cultos. Porque tem muito profeta falando no nosso culto de noite, mas tendo comido na mesa de Jezabel meio-dia. Tem muito pastor, tem muito crente, muito ministério, que se diz profético pentecostal, que se diz falar em nome de Deus, mas de noite está profetizando, e de dia estava comendo na mesa de Jezabel, daquilo que Jezabel oferecia. Homens de Deus, envolvidos em pornografia, homens de Deus, e quando eu falo homens de Deus, eu estou falando de homens e mulheres, estou generalizando, homens e mulheres, envolvidos com pornografia, na internet, consumindo pornografia e pregando no altar à noite, comendo da mesa de Jezabel de dia e profetizando de noite. Homens e mulheres com casos extraconjugais, comendo na mesa de Jezabel de dia e de noite quer ser levita, quer pegar no instrumento, quer tocar naquilo que é santo, que é puro, consagrado ao Senhor. Ah, amados, os nossos cultos já não agradavam a Deus há muito tempo. E é tempo dos Elias se levantarem. O Elias de Deus, o Espírito Santo, porque o que o Senhor vai fazer não vai fazer através de homens. Para de se ajeitar na cadeira, no sofá, achando que é Deus está falando com você, que Deus está te chamando. Não, você não é Elias. Você faz parte de um povo dividido. Você é um Israel amedrontado, acovardado pelo império de Jezabel e Acabe. Mas o Espírito Santo, Elias de Deus, está sendo levantado nessa última hora para trazer ajuste e pôr um basta nessa bagunça que a gente chama de igreja. E o Espírito Santo está convocando todo Israel. Elias fez isso. Manda vir a mim, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo. Sabe por que no monte? Porque era no monte que aconteciam os cultos a Baal. Era ali que estava o altar. A cultura pagã, a cultura dos povos que Israel não expulsou de Canaã e acabou se envolvendo com eles, era de subir no monte para cultuar. Essa cultura de subir no monte para cultuar, para adorar, era dos povos pagãos. Deus, Israel já tinha o templo, Israel já tinha um lugar para adorar. Israel já tinha Jerusalém. Só que o reino foi dividido e Jerusalém ficou com a tribo de Judá. E as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão, chamadas de Israel. E a tribo de Judá ficou com Roboão. Você vai ler lá em 1 Reis, você vai entender a história. Jeroboão herdou um reino dividido.
E ele começou a cultuar a deuses aqui em Israel, porque ele não queria ir a Jerusalém adorar. Ele amou mais a sua igreja, o seu ministério, ele preferiu construir algo para si do que obedecer à voz de Deus. E ali começou toda a bagunça. E a gente chega agora com Acabe e Jezabel governando em Israel, aquelas 10 tribos. Judá estava para lá, não tinha nada a ver com isso, Jerusalém estava para lá. E os povos pagãos, inclusive o povo de Jezabel, que adorava Baal, tinha o costume de fazer os altares nos montes. Então Elias chama todo mundo e fala: sobe todo mundo. Não é lá que vocês gostam de fazer isso? Eu vou mostrar que Deus é Deus, inclusive lá. Deus é Deus do monte, é Deus do vale. E nós vemos aqui Elias convocando profetas que comiam na mesa de Jezabel. Meu Deus, quantos estão se banqueteando, se fartando na mesa de Jezabel? E mais na frente a gente vai ver no versículo 30, do mesmo capítulo 18. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado, partido, abandonado, largado, esquecido. Estava tendo culto em Israel, mas o altar estava quebrado. Estava tendo adoração, derramamento de sangue, de sacrifício, tinha dízimo, tinha oferta, tinha louvor, tinha instrumento, tinha tudo em Israel. Mas aí Elias vem e pergunta para mim e para você: que culto é esse o vosso? Vocês pensam que vocês estão adorando a quem, Israel? Vocês pensam que vocês estão fazendo culto para quem? Se o altar está quebrado, se o altar não está restaurado, que isso? Que culto é esse? E o povo estava fazendo tudo que um culto deve ter. Tinha Deus, era Baal. Tinha altar, mas era idólatra. Tinha sacerdote, tinha profeta, tinha levita, mas era tudo comedor da mesa de Jezabel. Esse culto não era para Deus. E no 31 diz assim: e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um altar segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Olha como Elias precisou fazer todo o processo de restauração. E nós queremos chegar nesse lugar. Diga aí na sua casa, no seu trabalho, na guarita, se você é vigilante, leia se você é caminhoneiro, diga onde você estiver: Senhor, eu quero chegar nesse lugar de restaurar o altar. Me ensina, me ajuda a chegar neste lugar para restaurar o altar. Sim, Senhor, é o que queremos. E a gente precisa entender que o culto de Jezabel tinha todos os elementos necessários, mas não era a Deus. O culto de Jezabel tinha todos os elementos que um culto devia ter. Israel estava acostumado com aquilo. E então subiu todo mundo para o Carmelo. E a palavra vai dizer que tinha ali os sacerdotes, teve o sacrifício do novilho, houve clamor, invocação, oração, intercessão, teve campanha, teve propósito, teve jejum, teve tudo que um culto devia ter naquele culto de Elias ali com os profetas de Baal. Teve danças e rituais. Tinha ministério de dança, pastor? Tinha profeta, tinha sacerdote. Tinha, pastor? Tinha tudo. Vai lendo. Vai ler lá. Bora ver no 26, eu vou ler para você, ó. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam, e invocaram o nome de Baal. Ó, teve derramamento de sangue, teve bezerro, então teve sacrifício. Mas invocaram a Baal, desde a manhã até o meio-dia. Olha só que propósito forte. Ah, vamos fazer uma campanha, um propósito forte. Oh, Jesus. Os de Baal também faziam isso, gente.
Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. Saltavam sobre o altar que tinham feito. Eles mesmos subiam para ser o sacrifício. Eles subiam no altar. Quanta gente você conhece assim, está subindo no altar para ser o sacrifício? Querendo pagar o preço. Querendo usar de artifícios para alcançar, para receber uma graça que já é nossa. Que já nos foi dada. Querendo fazer, pagar o preço para poder receber algo que o Senhor já nos deu desde a cruz do Calvário. Alto flagelo. Se punindo. Porque não consegue receber, entender e discernir a graça, o perdão, o amor. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que tente alguma viagem, quem sabe. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes. Você conhece crente assim? E se retalhavam com facas e lanças, conforme o seu costume. Olha só. Eles já estavam acostumados a fazer aquilo. Tinham um costume religioso. Toda terça, quinta e domingo. Já tinha um costume. Canta um louvor lento, depois canta um louvor rápido, depois canta um louvor melancólico para a oferta, depois canta um e aí vem a mensagem, depois faz o apelo. Estava tudo certinho, já tinha um ritual. Meu Deus, já estava tudo combinado, tudo tão organizado. Nós precisamos. E eles começaram a fazer, conforme o costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram ele até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E o combinado você sabe. Prepara o altar, faz o seu culto aí, que eu vou fazer o meu aqui. E o Deus que responder com fogo, assim, esse será o Deus de Israel. Meus amigos. Vamos comparar os nossos cultos. Quem sabe não estamos derramando nosso próprio sangue. Quem sabe não estamos fazendo o nosso próprio sacrifício. Quando deveríamos reconhecer o sacrifício da cruz. Quando deveríamos dar valor ao sangue que já foi vertido. Uma vez por todas. Meus amados, que haja um despertamento nessa última hora. Tinha todos os elementos de um culto. Tinha pagamento por bênção. Te dou 100 para você orar. Não, dá uma oferta aí que eu vou orar. Oração forte é 100. Oração com milagre é 500. Meu Deus, nós vemos isso hoje. Igual tinha com Baal. Clamamos pelos nossos próprios desejos. Nossas campanhas, nossas orações, nossos jejuns. É para vir a chave do carro, para vir a chave da casa. Não fazemos jejum para parecer com Cristo. Não fazemos mais jejum para termos o caráter de Cristo. Não fazemos uma campanha para poder perdoar o irmão, para amar o próximo, para dar uma esmola, uma oferta genuína. Não, as nossas ofertas são ofertas seguidas de selfies para postar. A nossa oferta, Jesus disse, dá a quem te pede. Mas a gente olha e vê. Se quem estiver me pedindo for um que vai beber, que vai fumar, que vai cheirar, eu não dou. Jesus não mandou você analisar a vida do outro. Jesus mandou dar a quem te pede. Práticas de culto sem entendimento, sem discernimento, por vã repetição. Nossos púlpitos viraram palcos de apresentação que exaltam pessoas. Você vê um pastorzinho, é esse que vai pregar, não fico no culto não. Não é fulano que vai pregar hoje não, levanta e sai. Não é a banda tal que vai tocar não. O cara todo desviado, todo arrebentado, mas é o melhor instrumentista da igreja, tem que estar no altar domingo à noite, para fazer bonito. E o cara todo arrebentado por dentro. Diáconos em adultério, servindo ceia, impondo mão na cabeça dos outros. Isso acontece nos nossos cultos.
Que culto é este o vosso? Diácono envolvido com droga, está lá servindo ceia. E isso não é para desmoralizar a igreja, não. Isso é para trazer juízo na nossa cabeça, para a gente entender o que a gente está fazendo em nome de Deus. Que restauração é essa? Nós não temos altar. Elias estava dizendo, vocês não têm altar. Vocês têm tudo. Mas o altar não está restaurado. O culto que precisa de um lugar físico para ser um culto. Tem que ter um ambiente específico, 4 paredes. Acaba com esse negócio. Quantas igrejas fecharam porque não podiam sustentar um aluguel? Enquanto Pedro dizia, se essa obra é de Deus, ela não vai parar. Deus está fechando tudo que não é dele. Relacionamento por sofrimento. Acha que Deus só vai responder se tiver em grande sofrimento. Acha que pode mudar Deus pelo jejum. Acha que pode mudar Deus pela oferta. Meu amigo, se Deus te entregar isso que você tanto está pedindo, Ele te perde. Isso vai virar um ídolo dentro de você. Você precisa se converter primeiro para depois orar essa oração. Empresta sua boca para o Espírito Santo. Vai orando em línguas. Deixa o Senhor te constranger. Deixa Ele te mostrar quem você é. Vai ler a Bíblia. Sai um pouquinho da rede social e vai para a palavra, amados. Porque essa palavra revela quem nós somos de verdade. Profecias e sinais que não têm base bíblica. É mais misticismo do que profecia. Não tem origem em Deus, mas em conhecimento humano. Tudo isso que eu estou falando aqui são características do culto a Baal. São características de um culto idólatra. E o Senhor está falando isso para nós. Não é para você, é para nós. Eu me incluo. Você acha que o Senhor não me puxa a orelha quando eu falo? Não, corta primeiro em mim, igreja. Corta primeiro aqui, depois aí. Queridos, que a palavra da verdade traga cura para a igreja de Cristo. Eu não estou aqui, em momento nenhum que eu estou pregando aqui, eu estou pensando em ministério A ou B. Deus sabe o meu coração. Eu não estou pensando em pastor A ou B. Deus sabe o meu coração. E eu te convido a fazer o mesmo. Não ouvir essa palavra pensando em pastor A ou B, em igreja A ou B. Começa a se colocar no lugar. Quantas vezes você foi para o culto e não cultuou? Quantas vezes você estava de corpo presente, mas sua cabeça viajando, voando na maionese? Quantas vezes nós fomos para o culto, paletó e gravata, tudo bonitinho, tudo ajeitado, mas por dentro sepulcro caiado? Não era a nossa verdade. Quantas vezes o Senhor não recebeu a nossa adoração, não ouviu a nossa oração, porque tínhamos as mãos sujas, os nossos corações impuros. Ah, pastor, mas todos pecamos. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E é lá no culto que a gente precisa ser perdoado mesmo. É lá no culto que a gente vai ser purificado mesmo. É? É assim que te ensinaram? Quem sabe isso não é resquício do culto a Baal? Quem sabe isso não é resquício do culto a Baal? Porque te ensinaram que você tem que ir para uma igreja para você ter um relacionamento com Cristo. Te ensinaram que você precisa ter um homem, um guru, botando a mão na sua cabeça para você ser perdoado. Te ensinaram que você tem que fazer um curso de 6 meses para ser batizado. Te ensinaram que você tem que ser santo e sem pecado para poder ceiar. Que culto é este o vosso? Onde que você vê isso na Bíblia? Qual foi o curso de batismo que o eunuco de Candace fez com Filipe no deserto? Qual foi a lista de pecados que Judas apresentou para cear com Jesus na última ceia? Me diga se o seu evangelho passa pela peneira da palavra. Me diga se o seu culto passa pelo funil da palavra. Quantas regras, quantas malas nós estamos carregando, bolsas de pedra nas costas, porque não discernimos a vontade de Deus, apenas pelo fato de não querermos conhecer a vontade de Deus. Eu te desafio
a ler Mateus 5, a ler Colossenses 2. Eu te desafio a ler as cartas de Paulo e identificar o evangelho que você está aprendendo a viver com a palavra. Nós somos tão ruins que conseguimos pegar uma palavra pura e genuína e transformá-la em maldição. A gente consegue pregar a Bíblia para matar. Pedro era assim. Pedro pegou a espada fala da palavra. Pedro pegou uma espada para arrancar a orelha de Malco, um soldado romano. Quantos estão usando a palavra para poder ferir, para cortar os ouvidos, para que nós não venhamos a ouvir a verdade? Para que nós não venhamos conhecer a verdade que liberta? Louvado seja Deus por essa rádio que abriu as portas para que a gente pudesse falar a verdade. Louvado seja Deus pela internet, que é um canal de comunicação que está sendo usado para salvar vidas. Ah, amados, nós vamos começar a comparar os nossos cultos com a palavra. Interessante, que eu quero encerrar, que eu já avancei o horário aqui, mas eu não posso deixar de citar quando Paulo, lá no livro de Atos, ele está pregando na igreja de Éfeso, e os judeus da sinagoga não queriam ouvir a verdade que ele pregava a respeito do evangelho do reino. Paulo nunca pregou o evangelho dele, ele sempre pregou o evangelho do reino. E aqueles homens não quiseram ouvir. Então Paulo largou de mão. Olha só, Paulo largou de mão, arrumou uma escola e ficou 2 anos dentro de uma escola, num pátio de uma escola do reino, até que toda aquela cidade pudesse ouvir a palavra de Deus. Paulo não estava preocupado com a aceitação das pessoas. Paulo não estava preocupado com as 4 paredes, com a placa da igreja que ele tinha aberto em Éfeso. Ah, vocês não querem a verdade, não? Eu não vou mudar a pregação para agradar vocês, não. Eu não vou mudar a mensagem para poder massagear o ego de vocês, não. Vocês não me querem aqui? Tudo bem. Eu sacudo a poeira do pé e caio fora. Porque eu sei de quem eu sou e quem eu sirvo. Paulo falou isso várias vezes. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me disse. E então, o verso seguinte vai dizer que o Senhor operou milagres e maravilhas naqueles dias. Paulo nunca fez um culto de libertação. Terça é de libertação. Quinta é de não sei o quê. Domingo é da família. Segunda é do empresário. Quarta é do jovem. Nunca. Se cair endemoniado no culto de libertação, a gente liberta. Mas se cair domingo, não. Puxa, leva lá para o fundo e vê o que é que dá. Ele não pode cair endemoniado no culto da família. Você nunca reparou não que só cai endemoniado no culto de libertação? Quer dizer que Jesus só liberta no culto de libertação? Meu Deus, vamos confrontar o nosso evangelho com a palavra. Paulo nunca fez um culto de libertação. Nunca fez um culto de milagre. Nunca fez um culto da fé. Ele pregava o evangelho do reino. E tudo acontecia no culto de Paulo. Certa vez, alguns discípulos, seguidores de Jesus, disseram: é duro esse discurso. Jesus falando: vocês vão ter que comer minha carne, beber meu sangue, para ter parte comigo. E então, eles começaram a sair. Não dá para nós. Esse discurso é muito duro. Essa palavra é muito pesada, não dá para nós. Jesus vira para os seus discípulos reais, que se tornariam seus apóstolos, e pergunta: quereis vós também vos retirar? Eu não vou mudar o discurso. E quantos cultos têm tido discursos mudados para atrair pessoas, para atrair dízimos e ofertas, para atrair mídia, curtidas, seguidores no Facebook, no Instagram, no YouTube, likes. Não, eu não vou mudar o discurso. Nós não vamos mudar o discurso. Quem quiser se retirar, que se retire. A verdade vai ser pregada. Doa em quem doer. Inclusive no pregador.
Que o Senhor te abençoe. Eu não posso mais avançar o horário. Me perdoe. Mas amanhã tem mais. Às 21 horas estaremos aqui para ministrar, continuar ministrando. Não sei o que Deus tem. Eu falei que ia falar agora do culto que Deus quer, mas Deus continuou dizendo que é para falar do culto que Ele não quer. Então vamos falar do culto que Ele não quer. A gente precisa desconstruir, limpar o terreno para Deus vir construir algo novo. A gente precisa tirar a casinha velha do evangelho fajuto, de um falso Jesus, para então Ele construir uma grande obra em nós. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.